Meus amigos, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já clica em curtir e também inscreva-se em nosso canal. E para você que gostaria de trabalhar em casa e ter uma renda extra ganhando em dólar, nós temos essa possibilidade para você. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro link fixado no comentário e você vai saber mais sobre isso. Basta clicar para saber como ganhar em dólar sem sair de casa. Valeu! Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, e vamos então para as principais notícias do The Times of Israel. E ontem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu encontrou o presidente Donald Trump na Casa Branca e muitas boas notícias saíram desse encontro. E uma das principais atualizações é essa em que Trump diz o seguinte: Estados Unidos vão assumir Gaza, nivelá-la e criar a Riviera do Oriente Médio. Meus amigos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na terça-feira seu desejo de que os Estados Unidos assumam e possuam a faixa de Gaza, novamente surpreendendo uma audiência global horas depois de dizer que quer realocar permanentemente toda a população da faixa de Gaza. E segundo o The Times, Trump disse o seguinte: seremos responsáveis por desmantelar todas as perigosas bombas não detonadas e outras armas no local, nos livraremos dos edifícios destruídos, nivelaremos e criaremos um desenvolvimento econômico que fornecerá um número ilimitado de empregos e moradias para as pessoas da área. E ele continua dizendo o seguinte: nós temos que fazer algo diferente. Você simplesmente não pode voltar. Se você voltar, vai acabar da mesma maneira que tem sido há 100 anos. Trump também afirmou que deseja visitar a faixa de Gaza, bem como Israel e Arábia Saudita, sem dizer, no entanto, quando. E durante a visita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um grupo de apoiadores do Hamas protestou fora da Casa Branca com bandeiras desse tipo, meus amigos. O que vocês acham? Será que eles querem mesmo a paz? Também, segundo o X do Direto na América, os manifestantes em Washington diziam o seguinte: Gaza não está à venda. Segundo o The Times, Trump insistiu que os palestinos não têm alternativa a não ser deixar a grande pilha de escombros que é Gaza depois de mais de 15 meses de bombardeios israelenses, com o objetivo de desmantelar o Hamas em resposta ao ataque do grupo terrorista em 7 de outubro. E quando um repórter da CNN perguntou: quem você imagina vivendo na faixa de Gaza, Trump respondeu o seguinte: eu imagino pessoas do mundo vivendo lá. Vamos fazer daquilo um lugar internacional inacreditável. O potencial de Gaza é inacreditável. Representantes de todo o mundo estarão lá. Será então uma profecia de Donald Trump? Não sabemos, mas quem viver verá. Também, segundo o Direto na América, Trump disse que todos com quem conversei adoram a ideia dos Estados Unidos possuírem aquele pedaço de terra. E Donald Trump sobre Gaza disse o seguinte: seremos donos de Gaza, vamos nivelar o terreno, reconstruir, criar desenvolvimento e empregos para as pessoas na região. Veja um pouco do que disse Donald Trump. The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. Também, meus amigos, segundo o The Times, ele também disse o seguinte: Gaza é um inferno agora. Foi antes do bombardeio começar, francamente, e vamos dar às pessoas a chance de viver em uma bela comunidade que seja segura e protegida. E quando ele foi perguntado se as tropas americanas seriam enviadas para Gaza, Trump disse o seguinte: no que diz respeito a Gaza, faremos o que for necessário. Se for necessário, faremos isso. E aqui vemos vários memes após essas notícias de Donald Trump. Esse também, esse, e mais esse, e mais esse. Trump Tower se referindo à mesquita de Al-Aqsa. Mas, meus amigos, nem todo mundo ficou satisfeito com essa notícia.
O Hamas, em um comunicado, criticou a visão de Trump dizendo o seguinte: rejeitamos as declarações de Trump em que ele disse que os moradores da faixa de Gaza não têm escolha a não ser sair e as consideramos uma receita para criar caos e tensão na região. Meus amigos, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi muito bem recebido na Casa Branca por Donald Trump. E durante a coletiva de imprensa, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse o seguinte a Donald Trump: você é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. E também naquela ocasião, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu listou as políticas de Trump em relação ao Estado judeu em seu primeiro mandato, incluindo deixar o acordo nuclear com o Irã, intermediar os acordos de Abraão e transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Netanyahu também disse o seguinte: sua liderança trouxe reféns para casa. Segundo o The Times, Netanyahu acrescentou que Trump liberou munições supostamente retidas pelo governo anterior, encerrou sanções injustas contra cidadãos israelenses, confrontou o antissemitismo e parou de financiar a ONU e renovou a pressão máxima contra o Irã. E tudo isso, segundo Netanyahu, foi feito por Trump em apenas 2 semanas. E em seguida, Netanyahu faz uma pergunta incrível para Donald Trump: você pode imaginar onde estaremos em 4 anos? E naquela ocasião, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também enviou um recado direto para o Irã: estamos ambos comprometidos em reverter a agressão do Irã na região e garantir que o Irã nunca desenvolva uma arma nuclear. E por fim, meus amigos, ao ser perguntado se ele apoiaria um ataque israelense ao Irã, Trump respondeu: vamos ver o que acontece. E aqui vemos também uma brincadeira postada pelo Mossad, mostrando o que está acontecendo com a faixa de Gaza. Ela simplesmente foi ejetada. Mas e você? Você apertaria esse botão vermelho? Sim ou não? Comenta aí embaixo. E o X do Mossad satírico postou essa mensagem de reflexão dizendo o seguinte: as pessoas que começaram uma guerra de genocídio e perderam, devem finalmente sair. O Hamas começou a guerra. O Hamas perdeu. O povo de Gaza apoiou a tentativa de genocídio. O povo de Gaza deu sua propriedade ao Hamas para apoiar o genocídio. Todos devem ir embora. Vá para o Catar. Após todos esses anúncios, o Dr. Eli David disse que a sede estrangeira do Comando Central dos Estados Unidos deve ser transferida do Catar para Gaza e ali os Estados Unidos terão a maior base militar do Oriente Médio sob sua própria soberania. Será que isso vai acontecer, meus amigos? Eu não sei, mas comenta aí embaixo e comece a pensar um pouco sobre isso. E aqui vemos imagens lá de Tel Aviv esta manhã. E o cartaz diz o seguinte: Thank you, Mr. President. Obrigado, senhor presidente. Sinal de que Israel gostou muito das notícias que ouviu. Então, meus amigos, segundo o The Times, os Estados Unidos vão assumir Gaza, nivelá-la e criar a Riviera do Oriente Médio. Mas o que você acha dessa notícia? Você acredita em Donald Trump? Comenta aí embaixo e me diga tudo o que você pensa. Deixe o seu comentário porque nós queremos ler a sua mensagem.